Muito conosco, né? O Senhor nos fala todos os dias para nós entregarmos a nossa vida, para nós pedir ao Senhor que sonde nossa vida, ver se é em nós algo que tá mal, e temos que pedir para o Senhor nos libertar de nós mesmos, muitas vezes. Então, amado, você não finja que está tudo bem. Pare de usar máscara. Às vezes você fica usando máscara. Você não é um super sacerdote. Você não é um super herói. O Senhor quer que você se liberte de você mesmo. Eu estou falando com sacerdotes aqui. Tem sacerdotes nos ouvindo. E eu sei que tem, porque muitos me procuraram na programação anterior. Então eu quero dizer para você que é sacerdote, pare de fingir. Pare de ficar brincando de ser sacerdote, independente do cargo eclesiástico que você tenha. Procura a cura, procura a libertação, porque o Senhor quer tratar as suas emoções. Porque enquanto eu fiquei me escondendo dentro de mim mesma, nada andou na minha vida. Eu só andei para trás. Como eu não sou caranguejo, resolvi andar para frente. Então, segue aí, apóstolo Douglas, com a palavra. Deus abençoe, viu? É um puxãozinho de orelha leve. Glória a Deus. É exatamente isso, porque muitas das vezes nós assumimos uma aparência de forte, mas estamos ruindo por dentro. Então, por falar, você falou em sacerdote, né? Eu vou falar aqui de um sacerdote que a Bíblia relata ele assim, com muita ênfase, o próprio Davi. Então, você que está aí na sua casa, abra a tua Bíblia no livro de Salmos, no Salmo 42. E já vai preparando aí o seu copo com água. Isso. Né? Nós deixamos aqui o nosso copo com água, que é o nosso contato com Deus. Né? Não é que a água é milagrosa, não. É apenas um ponto de contato. Verdade. Nós vamos orar e consagrar. E você que está aí na sua casa... Você que está aí na sua casa, você vai beber dessa água em nome de Jesus Cristo. E o Senhor vai derramar aí o poder dele nesta água. E você vai ser curado em nome de Jesus Cristo. Davi, ele estava passando por uma situação muito complicada. Ele passou momentos na vida dele, né, na caminhada dele, onde ele teve muitas guerras, muitas vitórias e muitas perseguições. E nós sabemos que na nossa vida, a gente passa também por situações muito difíceis, situações amargurosas, situações espinhosas. E muitas das vezes, por mais que nós sejamos pessoas resolvidas e somos fortalecidos, tem aquele momento em que a nossa alma ela desmaia, a nossa alma ela enfraquece, porque a alma é a sede dos nossos sentimentos, porque nós somos seres trinos, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então a nossa alma é a sede das nossas emoções. Muitas das vezes ela fica abalada com tantas situações, tantas guerras e lutas. E Davi estava passando uma grande guerra. E a alma dele, a palavra fala que a alma dele anelava pelo Senhor. E aí ele compôs esse salmo lá a partir do verso 1, dizendo assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei, me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, dentro de mim me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque está abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hebrom, e no outreiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das catatumbas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico.
uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigaram-se os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: onde está o teu Deus? Onde está? Porque está abatida a minha alma. Porque te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, e a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém? É uma palavra muito forte, até um salmo muito conhecido, porém aqui uma revelação profunda. Davi, no momento de muita angústia, no momento onde ele estava completamente entristecido, entregue à depressão, entregue ao choro, entregue às opressões dos inimigos, ele teve uma reação. Davi, ele não se entregou para as suas frustrações, ele não se deixou dominar pelos seus sentimentos. E hoje a gente vê que as pessoas, elas deixam se dominar pelas emoções, pelos sentimentos, pelo emocionalismo. Por isso que quando o Senhor ele fala na palavra que o nosso culto ele é racional, não é emocional, porque nós temos que adorar ao Senhor com o nosso intelecto. A palavra que fala que Davi, ele se encontrava praticamente à beira da morte na sua alma, só que ele buscou um alento. O que ele fez? Ele deu uma voz de comando para a sua própria alma. Né? Parece meio estranho, mas ele falou consigo mesmo. Ele olhou para dentro dele, e hoje é a noite de você olhar para dentro de você, dentro das tuas emoções, dentro da tua alma. Davi, ele olhou para dentro de si, e ele falou assim para a própria alma dele: por que está abatida dentro de mim, ó minha alma? E ele deu uma ordem para a alma dele. Ele deu um comando para a alma dele. Ele usou a boca dele não para amaldiçoar, mas ele usou a boca dele para dar um comando. Ele disse: espera em Deus, ó minha alma, pois ainda o louvarei, meu Deus e Deus meu. Ele deu uma voz de comando, mesmo na aflição, mesmo no abatimento, ao contrário do profeta Elias, que está lá no livro de 1 Reis, no capítulo 19, de 9 a 18. Elias, ele havia sido usado pelo Senhor de uma forma tão tremenda, lá onde ele enfrentou os profetas de Baal, onde ele orou e o fogo do céu desceu, um milagre extraordinário aconteceu, ele foi usado por Deus tremendamente, e ao passo que ele ouviu uma ameaça, e o coração dele estremeceu. Ele ficou num momento assim de tensão, ele ficou num momento onde ele se abateu, e ele fugiu, ele esqueceu, praticamente ele se esqueceu do chamado dele, ele se esqueceu, né, da missão que ele tinha, da vocação, do contexto ao qual ele estava vivendo, e ele se enclausurou numa caverna, e ele chegou num ponto de depressão tão violenta, que ele falou: Senhor, basta, eu peço para o Senhor que me tire a vida, que eu morra. Ele pediu a morte. Quantas pessoas, por uma depressão violenta, que me ouvem hoje, que me ouvem agora, estão pedindo para ser a morte, estão preparando o suicídio, estão preparando agora. O Senhor me mostrou agora uma arma, é uma arma prateada, e você carregou essa arma. O Senhor me mostrou até a marca da arma, é uma Magnum 44, e você carregou essa arma, e você está com ela em cima da mesa, e você quer tirar sua vida porque você não aguenta mais, porque a sua empresa faliu, porque você está em completo desespero, e o Senhor manda te dizer essa noite: não faça isso. Põe essa arma na gaveta, tranque essa arma, e você vai orar agora, você vai abaixar sua cabeça. Você é um empresário, você está me ouvindo, né? E você quer tirar sua vida porque você está num desespero. E o Senhor hoje, Ele quer te alcançar. O Senhor hoje quer libertar a tua vida. Davi, ele também queria a morte. O profeta queria morrer, e aí o Senhor o visitou indignado. Sabe qual foi a indignação do Senhor? O Senhor chegou lá, fez um grande terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois Deus rompeu as rochas com o vento, mas o Senhor não estava no vento. Depois o Senhor veio com fogo, e o Senhor não estava no fogo. Aí ele chegou para Elias, com uma voz tranquila e suave, e disse para ele: que fazes aí, Elias? E o Senhor hoje fala para você: o que você está fazendo? O que você está fazendo com a tua vida hoje? Você que me assiste,
pelas redes sociais, você que me ouve pelos 4 cantos dessa cidade, pelo aplicativo nos 4 cantos desse mundo, o que você está fazendo? O Senhor hoje te chama, venha, dê um comando, dê uma ordem, porque a palavra do Senhor fala lá em Provérbios, no capítulo 18, lá no verso 21, que o poder da vida e da morte está nas nossas palavras, e nós vamos nos alimentar dele. Então, com a tua palavra, com a tua boca, você pode tanto destruir a tua vida, como você pode libertar a tua vida. Assim como Davi, ele libertou a alma dele, dando um comando para a alma dele, né? Então, hoje é tempo de você dar um comando para a tua alma. Sabe, Jesus, quando ele estava lá no barco, lá no livro de Marcos, no capítulo 4, de 35 a 41, Jesus estava na popa do barco dormindo, e veio uma grande tempestade, um grande tormento. E aí os discípulos: mestre, acorda, mestre. Não, o Senhor não está vendo que a gente vai morrer, que nós vamos perecer? E aí o mestre falou assim, o mestre olhou para eles, e ele acordou, né, daquela situação, e ele diz assim, não temas, mas creiam somente. E aí ele repreendeu o vento, ele repreendeu a chuva, ele repreendeu a tempestade. E aí, naquele momento, imediatamente, o Senhor, ele fez um milagre poderoso. Ele fez um milagre de transformação ali. Ele fez, né? Ele disse para o vento, ele despertando, repreendeu o vento, dizendo ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. E aí o Senhor falou assim para os discípulos: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? É tempo de você restaurar sua fé agora, como Davi restaurou a sua fé no Senhor, nosso Deus. Hoje é tempo de você estabelecer agora a tua fé na rocha que é Cristo Jesus. E você vai dar um comando agora. Você vai falar: mas apóstolo, você não sabe o que eu estou passando, mas o Senhor sabe. As guerras, as lutas que você está enfrentando no teu ministério, você está enfrentando aí na tua empresa, você está enfrentando com a tua família, à beira de um divórcio, com teus filhos nas drogas, você não vai ficar mais amaldiçoando, porque o ser humano, sabe o que o ser humano faz? Começa a chorar, começa a praguejar, começa a falar maldições, começa a achar culpados, começa a acusa fulano, beltrano, só que ele esquece que Deus está no controle. Então é tempo de você focar no Senhor, como Davi fez, e dar um comando para a tua alma, para você ter um equilíbrio emocional, para você estar centrado no centro da vontade de Deus. E aí, como Jesus fez, você vai dizer para este problema: acalma-te, emudece o problema, retroceda, eu te dou uma voz de comando agora, perturbação da minha alma, emudeça. Vozes da minha alma que falam para mim suicidar, acala-te agora. Dê uma voz de comando. Você ouve aquelas vozes na tua mente dizendo para você se matar, se jogar do prédio, para você pegar essa arma e se matar. Você vai dar uma voz de comando e vai repreender, porque você tem domínio sobre a tua alma. E nós aqui estamos em intercessão pela tua vida. Nós estamos aqui orando por você, o apóstolo, os presbíteros, os bispos, e nós estamos clamando pela tua alma hoje. Hoje você não vai se suicidar, nem hoje e nem nunca. Porque o Senhor te diz hoje é tempo de você se levantar. Hoje é tempo de você comer do meu pão, beber do meu cálice, e você se fortalecer no Senhor, e você comer dessa comida espiritual para correr 40 dias e 40 noites, e poder ter vitória, Jesus, nessa caminhada. E você não vai usar a tua boca para se destruir, mas você vai usar as tuas palavras para levantar a sua alma, né, apóstolo? É verdade. E por falar nisso, nós também vamos contextualizar essa palavra. Vamos dar algo a mais também, né? O apóstolo falou tudo, mas agora nós queremos falar a parte clínica. E por isso nós trouxemos também o presbítero Alex para fazer a sua participação aqui. O presbítero Alex, ele é psicólogo formado, né? E além da parte espiritual, nós também temos a parte clínica, né, presbítero? Sim, eu estava aqui ouvindo vocês e fazendo uma viagem quando eu tinha 20 anos. E prisões, elas podem ser espirituais, podem ser físicas,
mas as emocionais são as que mais acarretam o homem, né? E o homem, ele tem dificuldade, como vocês estavam ministrando aí, É verdade. de assumir que ele é aprisionado e declarar que ele quer ser livre. E, como está aqui no Salmo, o apóstolo estava ministrando muito bem, e você pode ser livre. Você pode declarar nesse início, nesse final de tarde, nesse início de noite, a sua libertação da sua alma. Glória a Deus. Começa quando a gente entende que nós precisamos ser livres e também acreditar em um Deus que pode tudo e também buscar ajuda. Eu sempre falo que eu ministrei um pastor essa semana. Além de pastor, ele trabalha também como político, né? E ele falou, pois tantas vezes eu ministro sobre cura, mas eu preciso dessa ajuda que a ciência aponta. Porque essa é a parte mais difícil que a gente tem, né? É verdade. A gente tem uma resistência assim. Eu sempre falo, eu preciso tomar remédio. Você precisa de algo que te ajude. Você precisa de algo que vai trazer paz, que vai trazer tranquilidade. Se a ciência existe, ela tem benefícios. Se a gente toma um analgésico é para aliviar uma dor. Então existe. Então a gente quer fugir disso. Então o que eu tenho para dizer nessa tarde é que você pode ser livre em Jesus Cristo e pode também fazer a manutenção disso com a capacidade que Deus te deu, como os apóstolos falaram aqui, de raciocinar e buscar ajuda. Então, e você também que é mãe, o presbítero estava falando, e o Senhor mostrou para mim muitas mães, que às vezes tem diagnóstico do filho, um pré-diagnóstico, né? O encaminhamento da escola. Que a escola fala, leva seu filho para passar no pediatra, encaminhamento com psicólogo, e muitas mães querem fugir disso. Eu trabalho com crianças há 35 anos, e eu digo para vocês, não fujam disso. Vão lá dar o suporte para o seu filho que ele necessita, mas um suporte principal que você tem que fazer é colocar a mente do seu filho cativa à obediência de Cristo Jesus. Como você faz isso? Leva seu filho numa igreja. Muitas igrejas têm o departamento infantil preparado para cuidar do seu filho, amparar o seu filho. As pessoas acham que o departamento infantil das igrejas é uma creche. Não, não é. É um ministério onde o seu filho também está sendo amparado, onde ele está aprendendo um pouquinho da palavra de Deus. É pouco, mas a criança aprende lá e você completa em casa. E você também tem o apoio psicológico que você vai procurar. Eu tenho certeza que essa criança que foi laudada como TDAH, autismo e muitas outras coisas, essa criança vai conseguir conviver no ambiente social se ela tiver todo esse suporte, todo esse apoio. E nós vamos de mais um louvor agora que fala a respeito de intimidade. Nós precisamos ter essa intimidade com o Pai. Eu sou o teu pai. O Senhor manda te dizer que Ele é teu pai.